Galera, esse vídeo é mais pra quem ainda tá começando a jogar Alien, nunca jogou, tem alguma dúvida sobre as fichas, sobre o jogo aqui. Eu já gravei alguns vídeos aqui na playlist, eu vou tentar deixar o cardzinho deles aqui, explicando como fazer ficha passo a passo, como ensino no livro básico. E também falando sobre carreiras, e também deixei salvo na playlist até vídeos de outros canais que falavam também sobre regras, sobre o sistema, né? Vou tentar falar aqui mais sobre o funcionamento da ficha em si, mostrar como funciona a ficha e tal. Vou abrir aqui a ficha de um jogador, que aí fica mais fácil. Eu tenho aqui, por exemplo, a ficha de um fuzileiro. Deixa eu estender bem a ficha aqui para ficar visível. A ficha, isso aqui é a ficha básica do jogo. Você começa aqui na parte de personal, agenda, aqui você pode botar textos gerais aqui. Aqui você coloca o Bud, seu aliado, o rival, se você estiver usando isso. Aqui stress level é o seu nível de stress. Conforme você vai ganhando stress, vai ganhando dado de stress, vai aumentando aqui. Suas vidas também. Geralmente um personagem humano tem no máximo 5 aqui de vida, que é igual a sua força, né? Mas androides podem passar disso. Temos aqui nível de radiação, critical injuries, ferimentos graves, né? Se chegar a tanto. Condições aqui, desidratado, exausto, congelado, tal. Com os consumíveis, né? Conforme for usando. Aqui nessa parte aqui você coloca armas, você pode botar a descrição de armas que o personagem esteja usando, coloca o bônus, o dano que ela dá, a distância que ela é usada. A armadura fica aqui embaixo também, se o personagem está usando, encobrece também aqui, cobertura. Aqui no meio da ficha, onde ficam os atributos, né? Força, wits, agilidade, empatia, né? Ao redor vem as perícias ligadas a elas, né? Aqui ao redor. No canto direito inferior aqui vocês veem a relação de itens que o personagem usa. Ficar atento a quantidade aqui. Tem um limite de peso que pode carregar, né? Esse personagem aqui é forte, ele aguenta também. Pontos de experiência você pode botar. Se estiver jogando um jogo onde usa pontos de história, também tem aqui itens, signature itens, itens de itens que você curte, você guarda como recordação de alguma coisa do seu passado, né? Outros tiny itens. Então isso aqui é a visão geral da ficha, né? Aqui tem a superior direito, aqui tem onde se coloca talentos, né? Aqui está o nome da carreira do fuzileiro, o nome do personagem, os dados que você pode usar tem aqui, jogar 2d6, 3d6, o D66, jogar o pânico, tem iniciative card, tem iniciative dice, opcional aí qual que você vai usar. Isso tem tudo, você pode usar isso tudo. Aqui tem também essa barra, esse aqui é recente, esse custom roll base stress, não tenho usado muito isso aqui não. Eu deixei como eu escolhi usar iniciative dice mesmo no meu jogo.
Como o pessoal vai tirando a iniciativa, começa do maior para o menor, né? No Initiative Card é o contrário, você começa do menor para o maior. Tá funcionando, não dá nenhum problema não. Aí é a escolha do jogo, do jogador, do mestre e tal, da mãe do jogo, né? Como funciona aqui? Quando você vai fazer um teste de, por exemplo, aqui de heavy machine, aqui de maquinário pesado, você clica diretamente aqui na perícia, ela já puxa a quantidade de dados que você tem, somando o 1 aqui do maquinário pesado, mais o atributo, no caso aqui é 5. Então quando ele joga aqui, já vai tudo. Se tiver algum modificador de condição lá que a mãe do jogo falar que tem, coloca aqui mais um ou menos um e tal. E submite e é feita a rolagem. Na tela aqui não vai aparecer, não vai fazer muito sentido aqui, que é uma bagunça, mas quando você olha aqui no chat, ele mostra direito como é a formação dos dados, né? Ele jogou lá com esse personagem que estava com 3 níveis de estresse, ele jogou mais 3 dados, esses amarelos aqui, seriam os dados de estresse que ele tem. Mas sem o estresse ele teria lá 5 de força, mais 1 de heavy machine, né? Ele precisa de pelo menos um sucesso, pelo menos um dado voltando, aparecendo essa estrelinha, essa cruz aqui, para poder ter sucesso na ação dele, né? Se ele tiver mais de um sucesso, cada sucesso a mais, além do primeiro, dá direito a ele uma façanha, né? Um extrazinho que ele consegue com aquela ação que ele está fazendo, né? Tipo derrubar um inimigo, ou achar algo mais, alguma coisa assim, descobrir mais informações e tal. Se você estiver jogando numa mesa presencial, esses dados básicos aqui serão dados pretos, onde só vai ter um lado que vai ter esse desenho, e o resto, os outros 5 lados do dado são totalmente pretos. Então você tem sempre que tirar esse desenho para poder ter sucessos, né? Os dados amarelos na mesa, eles vão estar com 2 símbolos, vão estar com um símbolo de sucesso e um símbolo de facehug, que é um símbolo de pânico, né? Quando sai um facehug aqui nesse dado amarelo de estresse, quer dizer que a pessoa teve um ataque de pânico, aí tem que rolar uma tabela de pânico, jogar, abre a ficha aqui e joga, pode apertar direto no botão de pânico aqui que já rola. Ele joga um D6 mais a quantidade de dados de estresse que você tem, né? Aí cai na tabela de pânico lá, que varia do mais simples, tremedeira, até o cara ficar doido e sair atirando em todo mundo. O cara pode, dependendo do nível de pânico, pode cair em outra tabela lá que dá um trauma mental permanente nele, aí varia, né? Eu nas minhas jogadas até hoje é, já tem mais de um ano que eu tô narrando Alien aí, e até hoje não, só uma vez numa um shot que um personagem chegou ao máximo da tabela de pânico lá, do cara ficar insano mesmo, né? Podia ter chegado insano. Eu tenho a tabela de pânico aqui também. Deixa eu ver se eu abro aqui só para vocês terem uma ideia. Pânico, deixa eu ver, não, isso aqui não. Pânico, pânico, pânico. Estresse, trauma, pânico. Deixa eu ver aqui. Tabela de pânico. Tem uma relação enorme de coisas aqui. Tem várias ações possíveis. Aí o tempero do alien
é justamente essa mecânica de dados de estresse e o pânico, né? Toda ação, uma ação pode gerar pânico, uma cena pode gerar pânico, né? Se o personagem ganha dados de estresse quando ele tenta forçar uma jogada, igual o personagem aqui é, teve sucesso na ação dele. Se ele não tivesse tido sucesso nenhum, ele poderia rejogar, ou então se ele quer melhorar essa jogada aqui, se ele quiser melhorar essa jogada, ele joga de novo isso aqui, tirando os dados de sucesso, com menos 2 dados, né? Se ele não tivesse dado nenhum, só jogava normalmente, como tá aqui. Vamos simular aqui que ele vai jogar de novo. Agora, ele quer melhorar essa jogada, só que ele vai tirar. Deixa eu ver se eu consigo botar menos 2 aqui. Vai tirar 2 dados. Deixa eu ver se foi. Então, eu tirei 2 dados ali de sucesso que ele teve. Aí ele teve aqui, ó. Ele teve um sucesso a mais. Soma esse dado aqui com esses 2 sucessos que ele teve. Então, teve 3 sucessos na ação dele. Só que veio, apareceu o Face Hug. Quer dizer que agora ele jogaria pânico. Jogaria o pânico. Quando a pessoa força a jogada, eu esqueci também de botar um dado a mais aqui. Quando a pessoa força a jogada, seja para tentar ter sucesso ou aumentar o sucesso dela, ela automaticamente ganha um dado de estresse, né? Aí então o personagem que está com 4 dados de estresse, ele pareceu esse Face Hug, ele teve um ataque de pânico. Vamos, tem um, aí já joga, aí entra direto na tabela de pânico. Ele rola o pânico. Aqui o personagem já foi para 8. E aí já começou a piorar pro lado dele. Com 6 ainda segurou a onda. Mas com 8 ele já teve uma tremedeira já, que já vai dar menos 2 no em teste de habilidade dele. Tá? E aí, por exemplo, se ele tiver uma outra rolagem de pânico e digamos que caia 5, que caia qualquer valor abaixo de 8 aqui, ele não vai diminuir o pânico dele, vai aumentar. Então se ele já tirou 8 no pânico aqui, se ele tiver um outro ataque de pânico e tiver um resultado na jogada de dados até 7, o valor automaticamente vai para um 9 aqui, entendeu? Ele já sobe na tabela automaticamente. O pânico nunca abaixa enquanto ele estiver numa situação tensa, né? Você só se livra de pânico quando passar a situação que está causando o pânico, né? Tipo, você poder ter pelo menos 5 minutos de repouso, relaxando, fora de zona de perigo e tal. Mas enquanto tiver a sensação de pânico, a tendência do pânico é só crescer, né? Então, quando vocês viram aqui nesse exemplo, o personagem tirou um 6 no primeiro teste, um segundo que tirou um 8, mas se não tiver um terceiro teste, então e ele tirar um resultado menor que 8, não vai baixar, só vai aumentar aqui na tabela, vai subir automaticamente para um 9, né? Aqui no caso o personagem está com a tremedeira, vai ter penalidades nos próximos testes de agilidade e segue o bonde, né? Então, no geral, é isso, o uso da ficha aqui. Mostrei aqui o geral da ficha, né? E o uso os dados, né? Referencial aos dados de estresse. Aqui também, só um exemplo aqui do uso de armas. Depois que você descreve tudo aqui, se quiser atacar com a arma, é só clicar em ataque. Ela já soma o bônus que tem, mais habilidade de o personagem tem de ataque à distância, já soma tudo e joga lá. Se não tiver nenhum ajuste, só atacar direto. Aí o personagem aqui tem bastante bônus, ele conseguiu muitos sucessos. Outra coisa, o teste anterior aqui, como mostrei, o personagem teve 3 sucessos, mas teve um ataque de pânico, né?
independente da quantidade de sucesso que ele tiver, se a ação desencadeada pelo pânico for muito grave, ele pode perder todos os sucessos, né? Ele tem que avaliar primeiro a ação desencadeada pelo pânico. Aqui no caso, ele só teve a penalidade aqui, ele ainda pode usufruir dos sucessos da jogada dele lá, ele ainda consegue, mesmo com a tremedeira lá, ele ainda consegue fazer, executar a tarefa que ele estava executando. Mas se no caso fosse algo que fizesse ele, por exemplo, largar os itens que ele está segurando, aí as ferramentas dele cairiam no chão, aí ele perderia aquela ação ali para recomeçar de novo. Ah, ou algo que desse uma paralisia nele, né? Acontece, ele pode ficar paralisado, né? Aí, ou então sair correndo, aí pode cancelar a ação do sucesso, os sucessos dele, né? Então, quando o cara tiver não importa a quantidade de sucesso dele, igual aqui, ó. Essa ação aqui, ó. Ele teve 5 sucessos agora atirando com a arma dele. Teve um pânico aqui. Lembrando aqui, ó, que ele já tá com 8 no ranking de pânico, né? Vamos jogar aqui agora o pânico dele. Ah, ok. Deu 8 de novo. Ao invés de continuar a tremedeira, vai para 9 na tabela de pânico. 9 na tabela de pânico. Já aumenta, já faz ele soltar o item, entendeu? Aí então, vocês viram que ele teve muitos sucessos na no teste dele, mas não adiantou nada, porque quando ele atirou aqui, é, ele estava desesperado, tentando, talvez fugindo e atirando, correndo lá contra um monstro, por exemplo, ou contra um inimigo qualquer lá. No desespero, a arma dele caiu no chão. Então ele não chegou nem a acertar. Ele começou foi atirar, a arma caiu no chão. Ou se a mãe do jogo for é, bem bem mãe mesmo, pode até deixar ele ter tido sucesso, acertado os tiros dele, mas logo em seguida a arma cai no chão, né? É, aí dependendo da situação lá, vamos ver como que era. Se ele não. É, eu acho que eu até deixaria ele ter acertado esses tiros. Aqui ele teria um sucesso que já causa 3 de dano da arma, né? Poderia acrescentar esses extras aqui, tudo no dano também, né? Então ele poderia ter causado aqui 7 de dano no inimigo, né? Isso mata a maioria dos inimigos que não for um monstro, né? E, mas aí logo em seguida a arma dele, o, o, o como é que fala, o coice da arma foi tão forte que a arma caiu no chão, né? Ele deu um tiro tão forte que a arma caiu no chão e aí a próxima rodada ele pode perder uma ação rápida, talvez, para pegar a arma que está caída, ou então ter que largar ela mesmo se ele tiver que continuar fugindo. Por exemplo, se esse tiro não matou o monstro, por exemplo, ideal é que ele continue correndo. Então ele vai, ou ele, se ele não se ele não largar a arma ali, pode ser que o inimigo alcance ele. Depende da situação, né? Ah, largou a arma, ok. Vamos ver aqui a tabela de ação. Deixa eu ver o que mais aqui. Fuzileiro, ok. Atirou, largou a arma. Eu tô tentando lembrar de uma coisa aqui.
Fugiu a mente. Tá. O cara atirou, teve um coice, perdeu a arma. Eu comecei a falar das ações, né, que ele perderia, né? A pessoa tem direito a, num turno, a ações rápidas e lentas, né? Ah, você tem uma ação de é, uma ação rápida e uma ação lenta, ou duas ações lentas, ou duas ações rápidas. Você escolhe ou duas ações rápidas, ou uma rápida e uma lenta, né? Aí tem várias ah, possibilidades de ações, né? Que ações na rodada, hum, ações lentas e rápidas. Quando for sua vez na rodada, você pode executar uma ação lenta e uma ação rápida, ou duas ações rápidas, né? Aí tem exemplos que você, quando chegar na sua ação, você descreve, né, o que você vai fazer. Vê lá, você vai ter e o narrador pode pedir a ação necessária. Recuar é um tipo de ação. Você tem um inimigo ativo na distância engajada, que é corpo a corpo ali. Você tem que fazer um teste de mobilidade para se afastar uma distância segura dele lá, sem tomar um ataque de oportunidade, por exemplo, né? Se você falhar, você ainda se move, mas o inimigo pode fazer um ataque gratuito, né? É como se fosse um ataque de oportunidade em outros jogos, né? Então, se você falhar no teste de mobilidade, você recebe um ataque de graça do inimigo lá. O ataque gratuito não conta como ação do inimigo naquela rodada, e você não tem como bloquear, né? Quando você está no ataque corpo a corpo, dependendo das armas que vocês estão usando, você pode bloquear um ataque. Se vocês tiverem, por exemplo, os dois lutando com bastões, o cara que faz um ataque, você pode tentar bloquear a ação dele, né? Aí tem exemplos de ações rápidas, de ações lentas. Ações rápidas geralmente correr, passar por uma porta, levantar, sacar uma arma, bloquear um ataque corpo a corpo, como por exemplo aqui o que eu falei, o cara bloquear um ataque de um cara que está com bastão. Se você tiver um bastão também, você gasta uma ação rápida para bloquear. Ok, essa ação quando você for na sua vez da rodada, você não vai ter mais ela. Você vai ter só ou uma ação rápida ou uma ação lenta. Não vai ter a opção de duas rápidas, ou uma rápida e uma lenta, né? Então, se você usa uma ação rápida para bloquear um ataque corpo a corpo, você perde a sua ação rápida na sua próxima ação, na sua ação naquele turno, né? Tem as ações lentas, geralmente é rastejar, fazer um ataque, arremessar alguma coisa, recarregar uma arma, primeiros socorros, dar ordens de comando, persuadir alguém, usar um item emocional, vestir um traje, ligar um motor, enfim, né? Tem várias ações aqui. Isso aí é o básico. Com isso aqui você já começa a jogar de boa. E aí outras ações, você pode consultar o livro do jogo lá, ver os vídeos que eu deixei linkado aqui também. Tem outras explicações também. Geralmente
que mais pode ter aqui? Algumas ações relacionadas a manobras de combate, coisas assim. Isso está definido no livro básico. E para uma one shot geralmente é difícil você ter que usar muitas coisas além disso daqui, né? Mas quando você estiver jogando em campanha, você vai desenvolvendo mais o personagem, você vai poder aumentar as habilidades das perícias aqui, o que ele usa aqui. Os atributos não aumentam conforme você jogando campanha, isso aqui não aumenta, a não ser que haja alguma explicação da mãe do jogo para isso, tipo o cara sofreu uma mutação, aí você pode aumentar ou diminuir só uma explicação dentro do jogo, mas normalmente não tem nada normal que aumente isso, né? Mesmo você tendo muitos pontos de experiência, você não pode aumentar isso com pontos de experiência, né? Os pontos de experiência que você vai ganhando, você só aumenta as perícias, né? Essas habilidades que tem aqui ao redor, só isso. E compra talentos, né? Os talentos também são comprados com cada 5 pontos de experiência, você compra um talento ou aumenta um ponto em uma dessas habilidades que tem aqui ao redor dos atributos, né? Isso aí só em campanha mesmo, que você vai tendo mais oportunidade de evoluir o personagem e tal. Numa one shot, geralmente você não mexe muito com isso. Se for uma one shot em 3 capítulos, né, em 3 atos, como dizem, né, aí pode ser que você ganhe pontos de história ao passar de um ato para outro, né? O que pode te ajudar a evoluir um pouco ali na. Mas isso é para um shots é, que tem os 3 atos, né? Que são mais longas, né? Que podem durar 2 ou 3 sessões. Eu prefiro as one shots curtas que já vão pro terceiro ato, né? Então não uso isso. Prefiro a one shot exemplo que tem no livro básico lá do último dia de Ravenshoe. É uma one shot que já vai direto pro terceiro ato, então ela é mais rápida, dá para fazer em um dia de jogo, né, de 3 a 4 horas, termina a aventura de boa. E aí não tem, se for dar sequência a isso, é só numa campanha ou numa sequência de one shots, depende da mãe do jogo. Eu tô narrando uma campanha que já tá chegando ao episódio 30. O personagem que tá desde o começo do jogo evoluiu pra caramba, evoluiu bastante, foi ganhando pontos de experiência, aumentando as habilidades. Os personagens mais antigos aí chegaram a ter contato com o DNA alienígena que alterou eles um pouco. Os atributos deles sofreram alterações, né? Coisas que ajudaram num ponto, mas prejudicaram no outro. Com isso eles estão conseguindo evoluir a nave deles, né? Colecionar alguns itens a mais. Vamos ver até onde essa campanha vai. A minha ideia da campanha continue até pelo menos ter um TPK, entendeu? Se não tiver nenhum TPK, a ideia da campanha é continuar sandbox indefinidamente. Nisso podem ir alterando os jogadores, os personagens, né? Mas a campanha geral continua. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí com uma geral aqui da ficha, um pouquinho das regras também. Qualquer coisa eu posto novidades aqui e até a próxima.